Bem-vindos ao podcast Vozes da Sala. Letras, Português Polo Pompeu MG. Bom dia, nós somos alunos do curso de Letras Pompeu, Minas Gerais. Estamos produzindo um podcast hoje pela disciplina Ética, Diversidade e Direitos Humanos, do professor Lucinei Sebastião da Silva. E meu nome é Cíntia Soares Vieira e agora vou apresentar as minhas colegas de grupo. O meu nome é Patrícia Teixeira da Silva. Luziane Braga dos Santos, inclusive eu vou fazer a entrevista no podcast. Meu nome é Thalita Maiara Campos Moura. Meu nome é Mônica Alves da Silva. Eu sou Lidiane Aparecida Assunção Gonçalves. Eu sou Michele Ferreira de Araújo e sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de podcast. Olá, ouvintes, bem-vindos ao Vozes da Sala, o seu podcast sobre educação e sociedade. Eu sou Luziane Braga, estudante de letras, e hoje vamos mergulhar em um tema fundamental que é solidariedade e cidadania. Para nos ajudar a entender como esses conceitos saem do papel e chegam à sala de aula, convidamos a professora Michele, que tem anos de experiência em ensino fundamental e médio, professora, especialista. Muito obrigada pelo seu convite, por aceitar o convite. O prazer é todo meu. É sempre muito importante debater temas tão importantes e fundamentais aos nossos jovens nos dias de hoje. Michele, de forma bem simples, como podemos definir hoje solidariedade e cidadania para quem está nos ouvindo? Qual a diferença entre solidariedade e cidadania? A cidadania é mais legal e formal, é entender e exercer seus direitos, como votar e ter acesso à saúde, e cumprir seus deveres, como respeitar as leis. Já a solidariedade é mais moral e prática, é a ação de ajudar o outro, de ter empatia e responsabilidade pelo bem-estar coletivo, sem esperar algo em troca. Uma completa a outra. Diante da atual situação que a gente vive, 2025, por que é tão importante que a escola, e não só a família, ensine esses valores? A escola é uma sociedade miniatura. É onde o jovem aprende a conviver com a diferença de opiniões, culturas e realidades sociais. É ali que ele testa o que significa pertencer e respeitar as regras de um espaço que não é só dele. Sem isso, formamos apenas repetidores de conteúdo e não cidadãos ativos. Muito claro, Michele. A escola como laboratório social, Vamos agora para a parte mais desafiadora, a prática. Qual é o maior desafio que o professor enfrenta para tirar o tema cidadania do livro e aplicá-lo de verdade no dia a dia na escola? Bom, a princípio, nós temos um currículo que é muito apertado. Nós precisamos seguir o currículo. E às vezes esse currículo ele delimita ações como a cidadania, e aí fica apertado para o professor ampliar esse tipo de conceito numa aula, seja de português ou de matemática, e isso causa uma certa dificuldade em estar ministrando conteúdos extracurriculares, apesar de que a solidariedade é algo que não deveria ser algo tão distante do currículo, mas atualmente a gente percebe que às vezes tem essa dificuldade em estar inserindo esse tipo de tema dentro de uma aula que está amarrado ao currículo. O que a senhora sugere como atividades práticas de solidariedade que funcionam bem em sala de aula? Até porque hoje um grande desafio é a indiferença dos alunos, que estão focados sempre só na nota. O segredo é uma ação com propósito. Em vez de só pedir doações, fazemos projetos onde os alunos entendem a necessidade. Por exemplo, organizar uma campanha de leitura para a biblioteca comunitária. O aluno doa o livro, mas
também ler a história para as crianças dessa comunidade. Isso cria vínculo e transforma a solidariedade em um ato de participação. Geralmente, Michele, a cidadania ela é nas aulas de história. Mas como a cidadania pode ser ensinada em português, matemática? O que você me fala sobre isso? Excelente pergunta. Em português, podemos analisar notícias falsas, fake news, analisando a argumentação e o senso crítico necessário para ser um cidadão bem informado. Essa é uma sugestão, apesar de termos outras que às vezes são corriqueiras dentro de uma escola. Em matemática, podemos usar dados reais sobre desigualdade social, orçamentos públicos, mostrando como os números afetam a vida das pessoas. Assim, o conteúdo tem um significado real. Dentro da matemática, podemos analisar ainda a questão da educação financeira, que hoje é muito necessária nos dias atuais. A criança que aprende a educação financeira dentro da escola, ela consegue levar isso para a vida, o que não nos foi proposto na nossa época. E hoje muitas pessoas têm dificuldade com a educação financeira por não ter visto esse conteúdo na época de estudante em uma sala de aula. Antes de eu fazer a pergunta para você, Michele, que eu ia te perguntar quais são os sinais de que um aluno está desenvolvendo uma boa consciência cidadã. Você me relatou sobre educação financeira, né? Quais são esses sinais? Bom, os sinais de uma boa consciência cidadã é quando o aluno começa a perceber que não é somente reclamar, não é somente levar o problema. É a partir do momento que ele começa a encontrar soluções para pequenos conflitos e até mesmo ter responsabilidade social em cima de tudo que acontece dentro da própria escola. Começamos lá na família, quando ele começa a ter responsabilidade social com a família, depois passa ali para a escola. Quando eles são muito pequenos, muitas vezes as crianças começam a resolver as coisas através de violência, seja mordendo o coleguinha, seja batendo, empurrando. E a partir do momento que ele começa a ter essa consciência cidadã, o aluno começa a entender que a partir do diálogo, a partir da conversa, ele consegue sim resolver pequenos conflitos. Quando vão ficando um pouco maiores, eles também percebem a necessidade de cuidar do espaço, ter ali a organização. Não preocupar só com ele, né, Michele? Exatamente. Responsabilidade de tudo e de que está ao seu redor. E isso até dentro da sala de aula. Ao fundar a aula, ele começa a perceber que ele precisa organizar o seu espaço. Seja catar o seu lixo, seja deixar todo o seu material guardado na mochila. Ele começa a perceber que ele não pode esquecer as coisas na escola, que pode ser que se ele voltar ali ele não encontre aquelas coisas mais. Então, a partir do momento também que o aluno entende que se ele viu um lápis no chão e aquele lápis não é dele, ele tem que levar esse lápis a conhecimento de um adulto, de um professor ou de um responsável para a escola, ao invés de guardar esse lápis para si. Antes existia muito aquela fala, achado não é roubado. E a partir do momento que a gente consegue implementar essa consciência cidadã no aluno, ele entende que se ele achar alguma coisa dentro de um ambiente escolar, aquilo não pertence a ele, ele precisa procurar o dono e fazer a devolutiva. Sim. Isso a gente está ensinando o aluno a lá na frente, se ele achar uma carteira com documentos, dinheiro, ele não vai apropriar daquilo, ele vai procurar devolver ao dono. Sim, isso mostra que o aprendizado é contínuo e vai muito além das provas, né, Michele? Sim. Como a gente falou anteriormente. Para a gente finalizar, professora Michele, qual a sua mensagem principal para outros professores, para pais, sobre o papel deles na formação de jovens solidários e cidadãos? Acredito que os ouvintes devem estar interessados em saber sobre isso. A sua mensagem que você deixa. A mensagem que eu deixo é com relação ao exemplo. Não adianta nada a gente proclamar falas e falas se a gente não for exemplo. Uma situação muito clara da gente mostrar ali a questão da cidadania,
a questão da solidariedade e também já expandindo um pouquinho para a ética, é quando você está dentro de um carro, né? A gente não usa o cinto de segurança só se for para passar numa blitz ou só se for porque a polícia está ali na frente. A gente usa o cinto de segurança como estar fazendo algo correto, mesmo sem que esteja alguém vendo, analisando, e a gente precisa passar isso para os nossos alunos. A gente precisa ser correto o tempo inteiro, ter uma consciência tranquila com relação aos nossos atos e sempre ser exemplo. A gente sempre tem alguém que inspira na gente, seja como professor, seja como pessoa ou até mesmo como colega de trabalho. Perfeito. Mais uma vez, Michele, muito obrigada pela clareza e por compartilhar sua experiência conosco. Agradeço de coração a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e estamos juntos aí por uma cidadania mais ampla e solidária. Obrigada. Sejam bem-vindas ao Vozes da Sala. Nós estamos aqui hoje, para poder continuar falando sobre solidariedade e cidadania, hoje mais do que nunca, falar sobre solidariedade, esses projetos sociais que vêm acontecendo na nossa cidade. Patrícia, que já atua como professora de curso de informática, cursos profissionalizantes, está sempre também na igreja fazendo ações solidárias. Thalita, que é professora, trabalha também na creche. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês me falam sobre solidariedade, essas ações sociais mesmo dentro da escola, Thalita. Bom dia a todos, bom dia, Patrícia. Essas ações, Luziane, elas não são só fundamentadas pelo lado do pedagógico, porque ali nós precisamos considerar o aluno dentro da sala de aula como ser humano individual. E a Patrícia compartilha, Patrícia, dessa experiência, com experiências religiosas e também dentro do ambiente escolar. Essa troca dessa experiência é muito importante, porque nós estamos, além de desenvolver um trabalho solidário, também ensinando os alunos dentro da sala de aula. Sim, é a formação humana dos nossos jovens, Thalita? Formar o cidadão, E você acha que isso é uma coisa que vai além? O que você me fala sobre isso? Vai muito além, Luciana, porque na teoria, a gente chegar só dentro da sala de aula e incentivar o aluno a ser solidário, a cooperar, a colaborar é muito fácil. Mas quando você vai aplicar, colocar isso na prática, tem ali as suas diferenças, e aí acaba que também a gente aprende com o aluno dentro da sala de aula, porque às vezes nós temos visões diferentes, o aluno tem outra visão, tem outras ideias, acaba que estimula até a criatividade dentro da sala de aula com esses alunos. E hoje a nossa cidade é uma cidade que tem bastante parceria, de empresas que ajudam nessas ações sociais, inclusive a Patrícia trabalha na prefeitura, você trabalha na prefeitura ou é alguma empresa que faz essa ação, Patrícia? Eu presto trabalho de oficina da prefeitura, que é uma ação solidária, para as crianças que não têm essa oportunidade, são crianças carentes, que já são designadas do CAPS, que é onde é a parte mais humana, que trabalha essa questão de tanto psicologia como física da criança. Então, assim, é uma oportunidade muito grande que eles estão tendo. Então, isso, além de ser solidário, é a cidadania, que são os direitos, Cidadania, do cidadão. Proporcionando para eles os direitos de aprender, Que hoje vivemos numa sociedade um pouco complicada, vamos dizer assim, A realidade, famílias muito carentes, Patrícia? Muito carentes, as crianças muito carentes, que não têm essa oportunidade. É um projeto muito bacana, que proporciona para eles não apenas só a questão do aprender, é o desenvolvimento social também, E a coletividade entre eles próprios mesmo, a questão de ajudar, auxiliar o próximo. E não só dentro da sala de aula, eles levam isso para casa, Ajudando também aos pais, que hoje a gente vivemos no mundo da tecnologia. Então eles proporcionam isso para os pais, que não tiveram essa oportunidade que eles estão tendo.
Patrícia, um grande desafio que a gente tem hoje, né, é que o pai, ele dá o celular para a criança, o menino já nasce com o celular na mão. E aí, muitas das vezes, o que acontece no nosso dia a dia, a gente leva a criança para a sala de informática e ela não sabe nem ligar o computador, porque está acostumada com tela, com celular, é tablet. O que você me fala sobre isso? Qual é o seu desafio? O que você faz para poder ajudar? Sim, é uma questão até bom a gente pontuar. É bem difícil porque a criança, ela já chega achando que sabe. Quando vai para a prática, não tem conhecimento nenhum. Não sabe ligar um computador, né, usufruir dos programas que são oferecidos para elas. Na digitação, né, tem dificuldade. Patrícia, te interrompendo, eu percebo que as pessoas hoje em dia nem estão comprando computador, né? Já querem só celular e tablet. Isso. E perde muito essa questão do digitar, né? Aprender, mexer, usufruir do que tem, né? Como eu posso falar, da ferramenta de trabalho. Assim. E o que acontece? Quando a criança chega, ela fica um pouco frustrada porque o costume do telefone é apenas games. A única função que eles utilizam. Então, quando começa realmente a aprender de forma prática o que é necessário e o que a internet oferece, né, o que a computação oferece, eles têm dificuldade. Eu sinto muito isso. Então, eu tenho que trabalhar muito dinâmico com eles. Né? Não só a prática, a questão lúdica ali só teórica, tem que ser a prática também. Então, assim, no meu curso eu já passo para ele a digitação como se fosse uma forma de jogos, que é o que incentiva eles. E dali a já passando para as partes técnicas. Mas é muito difícil fazer essa separação de jogos com o que realmente precisa aprender na informática. E a informática não só no dia a dia, mas no mercado de trabalho, que faz parte da cidadania. Sim, até para poder fazer um currículo, né, Patrícia? O jovem tem que saber fazer um currículo para poder entrar no mercado de trabalho. Isso. Thalita, quer complementar alguma coisa? Thalita, você tem mais alguma coisa para apresentar na fala da Patrícia? Então, só para complementar aqui, o trabalho que a Patrícia desenvolve vai muito além do solidário, né? Porque ela precisa ali exercer tanto a cidadania e também promover a solidariedade no ambiente que ela trabalha com os jovens. E aí eu vou passar para a Luziane para ela poder finalizar. Meninas, eu agradeço, muito obrigada pela participação de vocês. A formação de um cidadão responsável começa hoje e sempre. Obrigada pelo Vozes da Sala.